Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, amada igreja. Eu sou o Diácono Fábio e estamos aqui iniciando mais uma reflexão para a sua vida no seu lar. Que nesse momento você possa se desprender de todo o mal, seja ela uma dor física, uma dor na alma, uma dor no peito, no coração, uma tristeza, uma decepção. Pois diz a palavra do nosso Deus que o choro, ele pode durar ou perdurar por toda uma noite de tristeza, de aflição, de angústia, de dor. Mas a palavra de Deus nos garante que a alegria, o sorriso, o gozo, o amor, a paz, a esperança vem pela manhã. Esse vir pela manhã é a palavra do nosso Deus. Essa palavra que traz renovo, que traz esperança, que traz amor para a tua alma ferida, tua alma aflita, tua alma abatida. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse momento os meus irmãos que ligam essa oração junto comigo aqui na terra e no céu, como diz a tua palavra, o que ligardes na terra será ligado também no céu. Que nesse momento venhamos unir as nossas forças. Porque diz a palavra do Senhor que aonde tiver dois ou mais reunidos, ali o Senhor está presente. E nesse momento o Senhor está presente. Porque eu não oro, eu não clamo a Ti sozinho, Pai. O Senhor está aqui. O Senhor está aí com esse meu irmão. Segure nas mãos dele e ajude-o a caminhar. Ô Espírito Santo de Deus, o Simão Cirineu, que ajuda esse meu irmão a carregar a cruz, que muitas vezes parece ser pesada. Mas quando confiamos em Ti, clamamos a Ti, nos sentimos leve, tranquilos. E é nessa fé e nessa oração que nós vamos nos unir contigo, meu Pai. Para que nesse momento essa palavra venha a ser plantada numa terra fértil. E que esse meu irmão venha a entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Deus quer falar contigo. Deus fala comigo. Abra o teu coração. Caia por terra toda mentira, todos os sofismas, todos os paradigmas. Para que a palavra entre, cure e transforme. Porque a palavra ela cura e liberta. Ela transforma. Aquele povo sofria por falta de conhecimento, mas eu e você temos esse conhecimento, que é a palavra do nosso Deus. Crê no Senhor teu Deus e serás salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor, que neste momento eu venha ser boca do Senhor para esse meu irmão, seja aqui em São Paulo, em qualquer estado do Brasil ou fora. Pois a tua palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Crê, obedecer e agir. E o tema da nossa reflexão de hoje é: não é tempo de voltar ao vômito. Ou seja, não é tempo de voltar atrás, às práticas do passado, o pecado, ao Egito. Pois o Senhor tem o melhor para cada um de nós. As pessoas que abandonaram a fé não são novidades. Elas se levantaram e foram embora enquanto Cristo falava. Quantos ali quando Cristo estava pregando, instando, repreendendo, por intermédio de uma parábola, de um testemunho, de uma história, se levantaram e não deram ouvidos, como diz a palavra do nosso Deus, como que sentindo coceira nos ouvidos. Porque o Pai, ele repreende ao filho a que ele ama. E muitas pessoas não gostam de ser confrontados ou ver a verdade, porque diz a palavra do nosso Deus que a verdade liberta. Jesus disse: eu sou o caminho, vírgula, a verdade, vírgula, e a vida. Ninguém vai a Deus se não fosse por Jesus Cristo. Então muitas vezes é muito mais prático nos acomodarmos com a mentira, com essa vida errônea, ao qual muitos de nós levávamos e muitos levam até hoje, do que ouvir a verdade. Porque a verdade cura e liberta. E muitos estão acostumados com essa vida de pecado, como aquele povo que foi liberto do Egito, e muitos deles sentiram falta lá do Egito, da escravidão, da vida fácil
entre aspas, onde tudo era pronto, fast food, e se contentavam com as migalhas que caíam das mesas de Faraó, do próprio Satanás. Quando Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. A Bíblia diz que a comidinha, aquilo que cai da mesa, é para os gentios, é para o ímpio. É para o ímpio. Mas nós, mesmo gentios que não fomos um povo eleito como o povo hebreu, o povo judeu, nós somos gentios, mas somos escolhidos e predestinados para Cristo. Nós não precisamos mais das migalhas, pois nós temos o direito de nos assentarmos à mesa e nos fartarmos do banquete. Aleluia. Glorioso Deus. Então essas pessoas se levantavam e iam embora, enquanto Cristo falava, porque não suportam a sã doutrina e a verdade, porque as palavras eram difíceis. Palavra de repreensão é difícil, de cura, de transformação, mas é preciso renovar a mente para viver o melhor de Deus nessa terra. Aquelas palavras eram difíceis demais e muitas vezes era amargo como fel. Mas a palavra de Deus, quando penetra, ela surte efeito e ela se transforma doce como mel. A questão é, você também o deixará? Você também virará as costas para a verdade que é Cristo? Não a minha verdade. A verdade é Cristo. Essa verdade que cura e liberta. E nós vamos ler aqui o primeiro texto no livro de Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quantos que foram curados, libertos e transformados pela palavra, ouviram, aceitaram, praticaram, porque a palavra cura e liberta, a palavra de Jesus Cristo. Mas por algum motivo, uma saudade lá do Egito, uma tribulação, uma dor, uma tempestade, e a pessoa retrocedeu. E a palavra de Deus diz que Ele não se compraz naquele que retrocede. Porque muitos acham que esse caminho que está trilhando, como está em Provérbios 14:12, que diz: há caminhos que ao homem parece bom, mas que ao fim e ao cabo pode levar à morte. A morte física e a morte espiritual. Porque nós não devemos retroceder. Se Cristo te chamou, você foi transformado, como diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai a sua mente, que ela venha a ser renovada, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós retrocedemos, nós desagradamos a Deus. Há uma quebra de aliança. E quando há quebra de aliança, há consequências gravíssimas. Por isso que nós não devemos retroceder. O Senhor Jesus Cristo, Ele não mentiu. E Ele foi claro. Nesse mundo tereis aflições. Portanto, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Essa é a palavra de Cristo. Nesse mundo teremos muitas aflições, mas devemos ter bom ânimo. Bom ânimo em quê? É conhecer a palavra, é vencer a Satanás na palavra, como Cristo venceu. E pode vir as tribulações, as tempestades, os maremotos, terremotos, mas se nós estivermos firmes em Cristo, nós não titubearemos e não retrocederemos. Porque quando nós estamos no pecado e queremos seguir o curso do mundo, voltar para o vômito, para o lodo, para as vontades de Satanás, o que acontece? Como diz em Salmos 42:7, um abismo chama outro abismo. E quem está pecando está no abismo e continua pecando, insistindo, e um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa chega à morte espiritual, que para mim é a pior. Porque o salário do pecado é a morte. Quantos estão pecando? Em vários sentidos, porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Qual tem sido o seu pecado? O que tem te afastado de Deus? Por que será que você está morto, apático, triste? Não consegue muitas vezes nem seguir a Cristo, não tem ânimo para orar, dobrar o joelho e clamar a Cristo. Porque o pecado, ele nos separa do nosso Deus.
esse Deus que é glorioso e que é poderoso. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:22, nós devemos nos abstermos, devemos fugir da aparência do mal. Qual é o mal que tem te tirado do prumo, que tem te feito retroceder, como está em Lucas 9:62, que pegou no arado e retrocedeu? Quando Cristo te chamou para vencer, Cristo te chamou para conquistar, para derrubar muralhas, vencer todos esses reinos, assim como foi Jericó, Ai e outros tantos. Quando há obediência, você rodeia essas muralhas e elas caem. O mar se abre para você passar em seco, seja no Rio Jordão, seja esse mar vermelho, não importa. Cristo está contigo, Ele está te chamando nesse momento para você viver o sobrenatural e fazer com que você não volte ao vômito. Porque diz a palavra do nosso Deus que nós temos o livre-arbítrio, mas eu creio que o livre-arbítrio é para quem é ímpio, para aquele que não foi chamado e predestinado para Cristo. Mas nós, a partir do momento que fomos curados, sarados, batizados e renovados, nós não temos o direito de retrocedermos. Nós não temos mais o direito do livre-arbítrio, porque nós temos a Cristo, pois a palavra diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas hoje nós conhecemos a palavra de Deus, e se pecamos, pecamos conscientemente, e isso é algo doloso, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que nós vamos nos esfriar, mas muitas vezes nós voltamos para o vômito, voltamos atrás, e Satanás ele nos vê como um vaso sanitário. Ele vem, ele lança dardos, ele evacua e ele lança lixo dentro de cada um de nós. Mas se nós estivermos firmes, como diz Tiago 4:7, quando a gente resiste a Satanás, ele foge de nós. E como nós vencemos a Satanás? Orando, clamando, conhecendo a palavra e fazendo a vontade do nosso Deus. Essa vontade que é soberana e que é gloriosa. Aleluia. Pois no livro de Filipenses 5:22, 1 Tessalonicenses 5:22 diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Você tem fugido da aparência do mal? Você tem se desviado das ciladas de Satanás? Porque Satanás ele não tem nada para nos oferecer, pois Satanás é sujo e ele veio para matar, roubar e destruir. E isso ele tem feito com maestria, porque as pessoas têm dado trela, têm dado ouvido às suas investidas. Filipenses 3, do 12 ao 16, diz que nós temos que ter um alvo, o nosso alvo é Cristo, devemos ser iguais a Ele. Eu vou ler aqui para vocês, Filipenses 3, do 12 ao 16. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos uma perfeita vida em santidade com Cristo. Mas prossigo para alcançar aquilo que foi também preso por Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos de Cristo. Devemos seguir a Cristo. No 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Olha a humildade do profeta. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, esqueço o passado, esse passado de pecado, de mácula, de sujeira, de dor, de decepção. Enquanto nós não renovarmos as nossas mentes e deixarmos o passado e seguirmos adiante, amado, não haverá transformação. Aleluia. No 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, que não pertence a Deus, também Deus vos revelará. Deus vai te revelar. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado.
E se você não tem resistido a Satanás, aonde está esse pecado? Como eu disse em uma outra live, o pecado, o esconderijo de Acã. Deus vai te mostrar e você vai se desfazer desse mal. Seja ele uma revista pornográfica, um vídeo, uma conversa, uma música, algo que te prende nesse pecado, nesse vômito, nesse lodo. E tudo aquilo que Satanás tem evacuado dentro de você, pela palavra, você será transformado, liberto, e não mais obedecerá à voz de Satanás. Aleluia. No 16. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Devemos em tudo e qualquer circunstância seguir a Cristo, obedecer a Cristo, pois Ele é o teu protetor. Nós não devemos andar de acordo à carne, seguir ao curso do mundo, se acostumar com esses séculos, mas devemos transformar e renovar a nossa mente. Olha aqui o que diz Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O salário do pecado é a morte. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que palavra maravilhosa. Se você der ouvido a Satanás, voltar ao lodo, à mentira, ao Egito, praticar as mesmas coisas de outroras. A Bíblia diz que antes erais trevas, hoje nós somos luz. E aqui Paulo diz que ele não era perfeito, mas ele estava buscando uma vida perfeita em santidade com Cristo. É matar um leão gigante a cada dia, é vencer a Satanás pela palavra, pelas atitudes, pela transformação. Perfeitos nós nunca seremos, mas nós podemos buscar uma vida em santidade e em santificação. Pois sem santidade não podemos ver a Deus, porque a nossa carne ela não se converte. Ela é um corpo de humilhação. Devemos alimentar nosso espírito para que ele subjugue a nossa natureza carnal. Devemos ter uma vida em santidade, em santificação, que vem do grego, quer dizer agiasmos. Devemos ser separados do profano, sermos honestos a Deus nos dízimos, nas ofertas, no nosso trabalho, no nosso cônjuge, sermos limpos, dedicados a Deus, ler a Bíblia, frequentar a igreja e não somente ser meros ouvintes, mas ouvintes e praticantes. Ouvir, agir, praticar a palavra de Deus, sermos separados para Deus e consagrados a Deus. Muitos nos chegam até nós, como Satanás vem sempre bonito, cheiroso, perfumado, elegante, para poder te tragar, lançando dardos inflamados. Mas diga uma coisa, Satanás, ouça, está escrito: eu sou lavado, remido e transformado, e a Bíblia me garante que você não pode me tocar, porque eu sou santo, salvo, liberto, transformado, predestinado. E a Bíblia diz que você não pode me tocar, porque eu tenho obedecido a Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Praga alguma chegará à sua tenda, nenhum mal. Aonde você estiver, Deus estará contigo. E Satanás ele chega, como muitas pessoas no mundo usada por Satanás, porque Satanás ele vem sempre por intermédio de alguma pessoa, seja ela para te fazer mal, te fazer ficar triste, pecar ou retroceder. E elas vêm como boca de manteiga, aquela boca suave, voz mansa, para poder te tragar, como foi lá no jardim do Éden. Satanás, ele chegou calmo, tranquilo, com essa boca de manteiga, e ele conseguiu convencer a Eva, e Eva conseguiu convencer Adão, pecaram, e todos nós carregamos esse pecado adâmico. Salmo 55, 21 diz a palavra do nosso Deus. Aqui Satanás, tá? Nós podemos trazer para os dias de hoje, ou pessoas usadas por ele para poder tirar-nos do foco de Cristo. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas ou afiadas. Satanás ele sempre vai chegar com uma palavra boa, de consolo, tentando te enganar, tentando se parecer com Cristo. Satanás foi um anjo de luz, Lúcifer, e ele conhece as artimanhas. E se você não estiver atento, resistindo a Satanás e os seus anjos,
eu e você podemos cair nas ciladas, nessa boca de manteiga de Satanás. Com essas palavras suaves como o azeite. Mas nós que conhecemos a Cristo, Satanás não nos toca. E mesmo que ele está ao nosso derredor, que é muito longe. Mas se nós estivermos atentos, ele pode ficar 24 horas tentando encontrar uma brecha para entrar. Mas ele não vai conseguir. Porque se nós obedecermos a Cristo, tivermos a mente de Cristo, uma mente renovada e transformada, Satanás ele não pode te tocar. Em hipótese alguma. Devemos fugir da imoralidade e das obras da carne. Pois Deus ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. Olha, Deus, o próprio Espírito Santo aqui, falando sobre obras da carne, sobre o pecado, sobre retroceder. Porque quanta prostituição há dentro das igrejas evangélicas, não só a prostituição do corpo. Porque a prostituição não é propriamente dita somente aquele que vende o corpo. Seja estar idolatrando outros deuses, servindo a Deus e a Satanás, o horóscopo, Chico Xavier, Sheixonoei, indo para a cama antes do casamento ou com pessoas casadas, fazendo coisas contrárias a Deus. Isso é prostituição. Se vender a sua fé. Devemos estar atentos, irmãos. Vamos ler aqui o livro de Gálatas, do 15, Gálatas 5, 19 e 20. Aleluia. Que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, como seja ela de você vender o corpo, praticar o sexo antes do casamento, ou estar casado e trair, pensamentos lascivos, pensamentos de desejos sexuais, ante a palavra do nosso Deus. Impureza, lascívia, prazer sexual sem limite, uma sexualidade errada. Você ter uma sexualidade aflorada que seria para o seu cônjuge, mas você está usando isso para seduzir outras pessoas. Ir ao pecado e levar a outra pessoa ao pecado também. Idolatria. Idolatria não é somente aquela que você idolatra um santo da igreja católica, enfim, mas idolatrar uma música, uma novela, o pastor, o homem. Isso é pecado. Feitiçarias. Quantos cristãos e pastores e igrejas feiticeiras nós temos? Banho do descarrego, banho de arruda, ponto de luz, vale do sal. Tudo isso é feitiçaria. Inimizades dentro das igrejas, na família. Porfias, que é uma competição ou rixa. Tentar ser sempre melhor do que o teu irmão, melhor do que o teu patrão, que o teu amigo, que o teu vizinho. Isso é pecado. E são elas também ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que é a falta de entendimento, desavenças, pessoas que vivem brigando, não se entende com o pai, com a mãe, com o irmão, no serviço, com o pastor, facções, divergências partidárias, pessoas que defendem partidos, igrejas, líderes e acabam brigando, virando uma dissensão, discórdias, invejas, bebedices, glutonarias, aleluia. Todas essas coisas têm desagradado ao nosso Deus, porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós, aleluia. Glorioso é o nosso Deus. Aí no 21 diz também, ele continua, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amados, nós devemos fugir de tudo isso que desagrada a Deus. Eu vou repetir: a prostituição, impureza, a lascívia, que é prazer sexual sem limite, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é competições e rincha, querer competir com seu irmão, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, que é falta de entendimentos e desavenças, facções, divergências partidárias, invejas, bebedices e glutonarias. Pois se continuarmos a praticar qualquer tipo dessas obras da carne, nós desagradaremos a Deus. E isso nos faz voltar para o vômito, para o lodo, para a mentira. Amado, quantas pessoas, eu digo isso para os casais, é humilhante nessa parte de prostituição que o Espírito Santo tem insistido muito.
Você está casado com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge. E você que é viciado em pornografia principalmente. Pegue essa revista, esse celular, esse computador, queime, destrua, lance-o fora. A Bíblia diz, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e jogue fora. Se a tua mão direita te faz pecar, corte e arranque fora. Porque é melhor perder um membro do teu corpo do que entrar no céu em pecado. Aqui não é no literal, como a Bíblia diz, que a Bíblia tem uma figura de linguagem literária. Mas se esse celular está te fazendo te pecar, essa revista jogue, destrua, esse celular apague, delete o arquivo, se não tiver como quebre, porque Deus ele vai te dar outro. Amados, é humilhante a esposa ter um marido viciado em pornografia ou vice-versa. Maridos que estão com a esposa e vão se masturbar, pensando em outra pessoa, isso é humilhante, isso machuca, isso fere o cônjuge, amados. O sexo sem mácula, ele é maravilhoso, ele é prazeroso, ele é gostoso, ele traz vida, revigora alma, cabelo, pele. Mas tudo aquilo que é feito com desejo de lascívia, fugindo do casamento ou desejos que são contrários à palavra de Deus, isso é pecado. Traição, sexo fora do casamento, filmes pornográficos. E você tem tentado induzir o teu cônjuge para pecar junto contigo, como foi Adão e Eva. Fuja da aparência do mal, pois o mal ele só vai te levar ao pecado. Ele vai ferir a Deus. E quando Deus ele tem o melhor para mim e para você. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5 e depois do 7 ao 8. Porque esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha o Espírito Santo falando novamente. A prostituição dentro do casamento, dentro da igreja. Pessoas que estão rompendo alianças. Amado, quando você casou, foi você, o cônjuge e a Cristo. E quando você retrocede, como quando pondo a mão no arado e retrocedendo a uma quebra de aliança, a maldição, a morte. É momento de se consertar, é momento de se consertar e viver o melhor com Cristo. O nosso corpo é santo, nós somos santos e devemos ser irrepreensíveis na presença do nosso Deus. No 4, continuando, que cada um de vós saibais ou saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, né? Algumas traduções vaso, outras corpos, em santificação e honra. Amados, o teu corpo não é do mundo. Você tem domínio sobre o seu corpo. E você pode dizer, meu corpo, minhas regras. Não, teu corpo, regra de Deus. Você tem que dominar o seu corpo. Usar o seu corpo em santificação a Cristo. O sexo é maravilhoso, é glorioso, mas dentro do casamento, um leito sem mácula. Você não tem o direito de usar o teu corpo para prostituição, para propagar desejos lascivos e fazer sexo antes do casamento é pecado. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, que cada um de vós saibais possuir o seu corpo em santificação e honra. No 5, não paixão de concupiscência, não na compaixão da concupiscência, que é o desejos carnais, vorazes. Se controle, amado, fuja da aparência do mal, se contenha. Vai tomar um banho, vai orar, vai clamar a Deus. Se você é solteiro, você não tem que praticar o sexo. E se você é casado, pratique com seu cônjuge. A traição é pecado, a concupiscência, o desejo lascivo, ele é pecado. Aleluia. Então, não na paixão de concupiscência, como gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus, qual é a perfeita e agradável, perfeita vontade de Deus. Continuando aqui em 1 Tessalonicenses 4, agora o 7 e 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, amados. Deus já nos tirou do lodo, da mentira, do vaso sanitário, do esgoto. Ele nos trouxe para a luz, mas para a santificação. Cristo nos trouxe para a santificação. Ele morreu por mim e por você. No 8, portanto, quem despreza isto, ou seja, a verdade e a vontade de Deus, não despreza o homem, não despreza a mim, o diácono Fábio, o pastor A ou B, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo.
Você recebeu o Espírito Santo, foi transformado, liberto, curado. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. E Deus diz, até quando? Até quando cochearás entre dois senhores, entre dois pensamentos, entre o santo e o profano? O sexo consentido no casamento e o desejo lascivo, as concupiscências da carne. Não tem como agradar a Deus e a Satanás. Louvar a Deus durante 11 meses e durante um mês você louvar a Satanás na festa da carne. Cristo, ele tem o melhor para mim e para você. E quando nós pecamos contra Deus, nós ficamos doentes. Há uma doença em nossa alma, assim como o salmista, que é um homem que pecou muito, mas é um homem que tinha o discernimento do Espírito Santo de Deus e ele entendia quando ele estava errado. Olha aqui, Salmos 41, 4. O salmista dizendo, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Amados, faça essa oração. Não importa o teu pecado. É a prostituição, a mentira, o desejo lascivo, as concupiscências da carne, uma mentira, um jogo ilícito, um trabalho ilícito, falcatruas. Oh Deus, faça esse meu irmão entender e faça ele clamar. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem piedade desse meu irmão. Sara essa alma ferida, essa alma machucada, porque ele pecou contra ti. E quantas vezes temos pecado contra ti e nós não reconhecemos? Oh Senhor Deus, tenha misericórdia. Mas tu, Senhor, no 10, mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Senhor, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida, Senhor. Pois sem transformação também não é possível agradar a ti. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor cura, liberta, transforma e restaura. Olha aqui o que diz o livro de Salmos 15. Salmos capítulo 25, versículos 15 ao 18. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede de Satanás, da mentira, do engodo, dos sofismas, que são as meias verdades que Satanás lança em você como se você fosse, ele evacua em você como se você fosse um vaso sanitário. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Aquele que peca, que transgride, que regride, que retrocede as obras de Deus, que volta para o vômito, fica solitário, triste, apático, doente. Continuando no 17, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha o que é uma alma triste, ferida e magoada. Pois todas as vezes que nós pecamos, nós nos sentimos bem naquele momento, mas depois vem a consciência. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E aonde habita o Espírito Santo de Deus, que é a luz, as trevas não pode habitar, não pode coabitar, não pode fazer morada. Quem tem que fazer morada dentro de mim e de você é o Espírito Santo de Deus. No 18, olha para a minha aflição, olha aqui, amado, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoas todos os meus pecados. Aquele que se arrepende, que clama a Cristo, ao Espírito Santo de Deus, no arrependimento verdadeiro, ferrenho, vindo das entranhas, Ele te perdoa, Ele te cura, Ele te sara, Ele lança esse pecado no mar do esquecimento. Mas para isso você tem que clamar com o coração, como Davi fez, como o salmista fez, clamar de fato e de verdade, aquele socorro, aquele grito, como aquele povo hebreu ali, quando eles se indignaram ali de verdade e clamaram a Deus. Diz que Deus se levantou do trono. Que nesse momento essa oração, esse arrependimento venha fazer Deus se levantar do trono e Ele venha te transformar e você venha viver o melhor de Deus para a sua vida. Pois Cristo, Ele te ama, Ele quer o melhor para mim e Ele quer o melhor para você. Cristo não te trouxe aqui nessa reflexão à toa. Ele quer o melhor para você. Ele quer te transformar. Ele quer te transformar. Ele quer e Ele procura, amado, verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem
em espírito e em verdade. Porque a vontade de Deus é que você viva em santificação e que você fuja do mal, da mentira, da prostituição, do engodo, de tudo aquilo que desagrada ao teu Deus. Cristo, Ele quer um encontro com você. Você quer um encontro com Cristo? Você quer habitar com Cristo? Você quer obedecer a Cristo? Aleluia. Faça a escolha certa. A escolha certa, ela é Jesus Cristo. E sem a santificação, sem a verdade, sem obedecer a Cristo, é impossível ver a Deus. Não é mais momento de ir para o abismo. Porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Mas Deus, Ele te escolheu. A palavra diz que nós estamos gravados nas palmas das mãos do Senhor. E Ele te conhece. Ele sabe do seu pecado, do seu engodo, da sua mentira. E o que você está fazendo? Se você está se prostituindo, vendendo o seu corpo, tanto literal ou não, usando o seu corpo para seduzir, para praticar o sexo antes do casamento, uma masturbação dentro do casamento, humilhando o teu cônjuge e desagradando a Cristo, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, que você saibais, cada um de nós, saibamos possuir o nosso corpo em santidade. Usar o nosso corpo, a nossa boca, as nossas mãos para adorar e exaltar a Deus. Pois como diz em Hebreus 12:14, sem santificação não se pode ver Deus, não se pode ver Deus agir, se manifestar na sua vida. Assim como está em Provérbios 28:13, aquele que confessa os seus pecados e os abandona, Cristo Ele perdoa, Ele se esquece. E se Ele se esquece, quem somos nós para nos lembrarmos? Olha aqui, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não encubra esse pecado, declare a Deus, vá para o teu quarto, feche a porta, dobre os teus joelhos e clame a Ele. Clame o teu Deus em secreto, se derrame na presença do seu Deus. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Deus, Ele precisa de verdadeiros adoradores. Romanos 5:20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você já errou, já clamou, saiu do Egito, para que voltar para lá? Para que voltar para o vômito? Não é tempo mais de retroceder, é tempo de avançar para frente. Deus, Ele tem o melhor. Porque quando a gente continua no pecado e no erro, a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Olha que interessante essa palavra de Provérbios 10:9. Quem anda em sinceridade, nós andamos em sinceridade. Devemos andar em sinceridade, em retidão a Cristo, em santificação. Anda seguro. Quem anda na sinceridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Aquele que vai para o lado ruim, que vai pecar, fazer coisas ilícitas, será conhecido, será revelado. Então nós temos que nos consertarmos e estarmos com Cristo. E eu finalizo aqui com Efésios 6:11, que diz: revestivos de toda a armadura. É a palavra, é a oração, o jejum, é meditar. A armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, de Satanás, de Lúcifer. Porque Cristo, Ele tem o melhor para mim e para você. E que você não tenha essa alma doente, como em Salmo 41:4, aflita. Mas clame a Deus e receba a vitória. O que tem te feito retroceder e voltar ao vômito? A mentira. Afaste, aparte-se de ti tudo aquilo que não provém de Deus, como as obras da carne que eu te disse, mas que você venha a ser transformado, renovado, sarado, venha haver uma mudança de vida. E aí eu vou ler aqui, só para finalizar oficialmente, Gálatas 5, no 22, para você saber que quando você muda, transforma, ouve
obedece e age, coloca em prática a palavra de Deus, olha o que acontece. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você vê a Cristo, se batizou, foi curado, liberto, transformado. Todo desejo carnal, toda prostituição, toda mentira não pode mais fazer parte da sua vida. Não traia, não minta. Se você, esposa, está com um problema, procure um médico. Você já foi curada, liberta, transformada. A TPM, tudo isso não faz mais parte de você. Está encravado na cruz. Seja uma mulher sábia, bondosa, atenciosa. Que você venha ter uma sensualidade com o teu marido para cuidar dele. E o esposo também. Ser carinhoso, atencioso, amável. Se tiver algum problema, seja ele de uma ejaculação precoce, uma questão de impotência, não tenha vergonha, se cuide, vá ao médico, faça exame da próstata. Você pode ser o mais macho possível. Se cuide. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Hoje em dia qualquer cirurgia, um remédio, um método pode transformar casais. Mas diga não à mentira, à traição, os dardos de Satanás que tem feito você pecar e prostituir, não somente contra Deus nesse romper de aliança, mas contra a tua família. Pois você está se enfraquecendo e muitos estão morrendo. Examine-se você a si mesmo. E viva com Cristo, ceando, ouvindo a palavra e vivendo com Cristo. Pois aquele que continua no pecado, ele tem uma morte espiritual. Esse foi mais uma reflexão para a sua vida no seu lar. Que você venha a ser transformado e restaurado. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse meu irmão ouviu essa palavra, essa semente foi plantada. E eu tenho certeza que foi plantada numa terra fértil. E esse meu irmão, essa minha irmã, será transformado, curado e liberto. Somente tomar posse daquilo que já foi feito lá na cruz do Calvário. Que essa pessoa não venha mais retroceder, mas que ela venha entrar no teu quarto, dobrar o joelho, clamar a Cristo, deixar de lado toda a concupiscência, a lascívia, toda a mentira, todo o medo, toda a prostituição, toda a pornografia. E se ela confessar com o coração limpo de verdade, o Senhor virá, curará, a perdoará e a transformará. Fique com Deus e reflita. Você é santo, morada e templo do Espírito Santo de Deus. E Ele habita dentro de você. Aleluia.